Se você quer aprender como você pode implementar hábitos saudáveis na sua rotina, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hábitos saudáveis, hábitos nocivos também, que às vezes você pode ter uma rotina com hábitos nocivos e que acabam te atrapalhando a alcançar objetivos, realizar sonhos, realizar metas, enfim. Vamos conversar sobre hábitos, quais estratégias a gente pode criar a partir desses hábitos, de acordo com a rotina de cada um, de acordo com a individualidade de cada um. Mas antes de começar esse conteúdo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos de hábitos de produtividade, enfim, tem muito conteúdo legal para você assistir e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, o que são esses hábitos saudáveis e o que esses hábitos têm de tão benéfico assim na nossa rotina? Através desses hábitos saudáveis, eles podem influenciar positivamente na rotina de uma pessoa a ter mais disposição, ser mais produtivo e inúmeros benefícios que a pessoa pode desfrutar quando ela muda de hábitos, de comportamentos e passa a ser uma pessoa mais saudável, não só em relação a hábitos de atividade física e alimentação. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, nós estamos falando de um todo, como a rotina do sono, uma rotina matinal, uma rotina noturna. Enfim, no decorrer do conteúdo do vídeo nós vamos conversar melhor sobre isso. Ao ter uma rotina de hábitos saudáveis, é possível que a pessoa consiga ter mais realização, passe a ter um senso assim, de bem-estar maior, de felicidade mesmo. Ela consegue fazer realmente o que ela gostaria de fazer, ela consegue ter uma rotina muito alinhada com o propósito dela, com o que ela deseja para a vida dela. Mas quando a gente fala de uma rotina de hábitos saudáveis, nós não estamos falando de uma solução milagrosa e eficaz para todas as pessoas. Muitas vezes, quando a gente vê esse assunto de hábitos, a gente logo pensa que uma estratégia vai servir para todas as pessoas, mas não é sobre isso. A gente precisa entender e adaptar aquilo na nossa rotina. Então, às vezes a gente fala aqui de uma rotina de sono, mas se a pessoa é plantonista, é uma coisa que na vida dela, na realidade dela, não vai encaixar. Não da forma como eu falo que é do ciclo circadiano. Então, a gente precisa pegar o que vai funcionar pra gente e adaptar conforme a nossa realidade, conforme o que se encaixa na nossa rotina. Quando a gente fala de hábitos saudáveis também, não estamos falando de uma lista imensa de tarefas que serão extremamente exaustivas e cansativas para a pessoa conseguir cumprir todos aqueles hábitos. Quando a gente fala de hábitos, na verdade a gente está falando de uma série de mudanças, mas que ocorrem na rotina de uma forma gradual, não é nada assim milagroso da noite para o dia. Em resumo, não existe uma receita de bolo que vai funcionar para todas as pessoas de uma forma totalmente igual. A gente precisa personalizar e ver o que realmente vai funcionar na nossa rotina, vai funcionar no nosso dia a dia. Quais são então os hábitos existentes? Existem os hábitos saudáveis e os hábitos nocivos. Os hábitos saudáveis são aqueles que vão nos ajudar a ter inúmeros benefícios que nós vamos falar mais para frente no vídeo, mas os hábitos saudáveis são como, por exemplo, praticar atividade física, ter uma alimentação balanceada, ter uma rotina de sono, ter uma rotina matinal, ter uma rotina noturna, ter uma intimidade com Deus, né, se a pessoa for religiosa. Então, assim, é uma série de hábitos que vão levar a ter, com que aquela pessoa alcance um objetivo, alcance uma meta, um sonho, enfim. E os hábitos nocivos são aqueles que acabam prejudicando a pessoa em alguns momentos, né, principalmente para realizar sonhos, realizar metas e alcançar objetivos. Então, os hábitos nocivos são aqueles como, por exemplo, consumir álcool em excesso, o sedentarismo, uma alimentação desequilibrada, que não conta com alimentos ricos em nutrientes, que vão atrapalhar a nossa produtividade. Um hábito nocivo também, como não ter uma rotina do sono bem estabelecida, ter hábitos de consumo desenfreado. Então, os hábitos nocivos, eles são aqueles que são prejudiciais para a nossa vida como um todo, tanto na nossa saúde, né, assim, parte por dentro de nós, tanto
para realizar metas, realizar sonhos e alcançar objetivos. Mas é importante lembrar também que, embora esses hábitos nocivos ou saudáveis não vão funcionar para todos, não vão ter esse mesmo grau de importância para todo mundo, né? Tem pessoas que se importam mais com atividade física, com o corpo, tem pessoas que vão se preocupar mais com a produtividade no trabalho, enfim, isso aí é uma questão muito individual. Por que então a gente deve se preocupar com uma mudança nos hábitos, no comportamento, né? Por que a gente deve pensar em modificar os hábitos nocivos e passar a ter hábitos saudáveis? Quando a gente tem hábitos saudáveis, nós presenciamos inúmeros benefícios na nossa rotina, no nosso corpo, no nosso bem-estar, enfim. Um exemplo muito grande é uma melhora na nossa saúde como um todo. Então, quando a gente tem hábitos saudáveis mesmo em relação à saúde, a gente tem mais disposição, a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue se alimentar bem, com nutrientes necessários para o nosso organismo, além de evitar uma série de doenças que podem ser ocasionadas por uma rotina de hábitos nocivos. Outro benefício que é importante ressaltar é a qualidade de vida. Então, quando a gente não está assim, numa rotina muito estressante, muito desgastante, a gente tem o bem-estar. A gente consegue se sentir bem, consegue se sentir feliz e realizado. Então, é importante a gente pensar nesses hábitos saudáveis e acabar eliminando os hábitos nocivos de uma vez por todas. Desempenho no estudo e no trabalho. Esse benefício também é essencial para que a gente consiga alcançar objetivos, alcançar metas e realizar sonhos. Então, quando a gente tem uma rotina de hábitos saudáveis, a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue desenvolver as nossas tarefas, as nossas demandas de uma forma mais eficiente, de uma forma, assim, com mais qualidade. Que às vezes, se você não teve uma boa noite de sono, a sua entrega não vai ser a mesma, você não vai ter aquela mesma energia, a mesma produtividade para fazer as tarefas que são necessárias, que são relevantes naquele momento. Embora esse assunto seja de extrema relevância, muitas pessoas ao longo do processo acabam enfrentando dificuldades, acabam errando e é super comum também. Claro que os erros fazem parte desse processo, mas existem alguns erros que são comuns e é importante a gente ressaltar para evitar que outras pessoas errem também nesse mesmo ponto. O primeiro erro comum é a falta de constância. Então, muitas pessoas começam a implementar um novo hábito saudável na rotina, mas acaba desistindo ao longo do processo, não tem constância, não tem disciplina e não consegue fazer realmente o que precisa ser feito. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem um hábito nocivo que é o sedentarismo e ela resolve ter o hábito saudável que é a prática de atividade física, mas ela começa um mês e depois desiste na primeira dificuldade, como por exemplo, começou uma temporada de chuva intensa, todo dia está chovendo, então ela não consegue ir fazer a sua atividade física por conta dessa dificuldade e aí ela acaba desistindo, não tendo constância. Outro erro muito comum é uma expectativa irreal. Às vezes a pessoa é sedentária a vida inteira, ela passou 30 anos da vida dela sendo sedentária e ela resolveu que quer fazer atividade física. Mas ela acaba colocando uma meta de ir para a academia 6 vezes por semana, sendo que ela nunca teve esse hábito. Claro que existem pessoas que conseguem realmente manter uma constância em uma mudança radical assim, mas na maioria dos casos é extremamente difícil. Você acaba começando muito motivado, muito entusiasmado com aquela novidade, mas acaba desanimando ao longo do processo e desistindo. Então, é extremamente importante criar uma meta que seja realista e alcançável. Outro erro muito comum é querer mudar toda a vida de uma hora para outra. A pessoa percebe que ela precisa mudar os hábitos dela e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela quer ajustar a rotina do sono, quer ser mais ativa, quer praticar o hábito de ler, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que a gente precisa de um tempo para conseguir se adaptar, para conseguir entender realmente o que vai funcionar, o que não funciona, o que tem a ver com você, o que não tem. Então, é importante a gente ir um hábito por vez, um passinho de cada vez, até que a gente consiga fazer uma mudança realmente como um todo. E como que a gente pode, então, pegar todo esse conteúdo do vídeo de hoje e colocar na prática
para realmente mudar os hábitos e ter uma vida mais saudável, uma vida mais ativa e abandonar os hábitos nocivos de uma vez por todas. O primeiro passo é você estabelecer metas claras, é você analisar em que momento da vida você está hoje e analisar realmente em que momento em que situação você quer chegar. Então, se você é uma pessoa sedentária, que não se alimenta bem, que não tem hábito de ler, enfim, você quer mudar todas essas coisas, então você precisa analisar, você precisa perceber quais áreas da sua vida precisam de mudança e você vai criar metas alcançáveis. Como eu disse anteriormente, um passo de cada vez, uma meta por vez, para você não se sobrecarregar e não dar conta de realmente mudar, porque mudar leva tempo, mudar dá trabalho. O próximo passo é encontre a sua motivação. Eu sempre falo sobre isso porque é um ponto muito importante que muitas vezes a gente acaba se comparando com as outras pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que a gente acompanha na rede social, que a gente gosta muito, começou a fazer uma determinada atividade física e a gente resolve começar porque essa pessoa está fazendo também. Isso não é interessante porque se você não tiver uma motivação que parta de você mesmo, você não vai conseguir dar constância naquilo, você não vai conseguir ser disciplinada quando você não estiver motivada. Então, precisa ser uma coisa, uma atividade, uma tarefa que realmente faça sentido para você, que realmente esteja alinhado com o seu propósito, que realmente faça sentido e você vai se sentir realizada depois de cumprir aquilo. O próximo passo é você criar um plano de ação, que é você desenhar realmente o que você vai fazer. Depois de estabelecer suas metas e ver em quais áreas você deseja efetuar uma mudança, você vai criar um plano de ação, que é você literalmente ver em que momento do seu dia, da sua semana, aquela tarefa pode ser encaixada. Então, se você decidiu que vai ser uma pessoa ativa, vai fazer uma academia, por exemplo. Então, em que momento você vai encaixar isso no seu dia? Vai ser de manhã, vai ser à noite, vai ser em quais dias da semana? Segunda, quarta e sexta? Enfim, você precisa criar um plano e encaixar isso na sua rotina de acordo com a sua realidade, com o que vai funcionar de verdade para você. O próximo passo é você sempre se lembrar de celebrar as pequenas vitórias. Isso é muito importante porque ao longo do processo você pode ficar desmotivado e quando você comemora uma pequena vitória, você se sente mais perto do seu objetivo, você acaba se distanciando do seu passado e se aproximando do seu objetivo final. Muitas vezes a gente fica pensando só no final do processo, mas não se apaixona pelo processo, que é fundamental. Às vezes uma pessoa tem uma meta de emagrecer 10 quilos, por exemplo. Então, a ideia é comemorar no primeiro quilo, no segundo, no terceiro, sempre celebrando as pequenas conquistas para ela ir se mantendo motivada. E por último, mas não menos importante, é você praticar a autodisciplina, você se manter disciplinado durante todo esse processo. Por quê? Não é sempre que você vai estar motivado, então muitas vezes o que faz você agir é a disciplina, é você não pensar, você só vai. E isso funciona assim para tudo na vida, então muitas vezes a gente faz coisas que a gente tem que fazer mesmo, não fica se questionando. Então, por exemplo, às vezes você não está com vontade de levantar para trabalhar, mas você vai pela obrigação. E isso é a disciplina. É a mesma coisa para uma atividade física, para academia. Nem sempre você vai estar motivado, mas você precisa ir. Então você vai pela disciplina. Para quem não sabe, eu sempre comento assim, em um vídeo ou outro sobre o processo de emagrecimento que eu passei. Para quem não sabe, eu emagreci 15 quilos fazendo reeducação alimentar, fazendo atividade física em casa. Enfim, e ao longo desse processo eu aprendi inúmeras coisas, aprendi a ser mais disciplinada, aprendi a ter hábitos mais saudáveis, fui eliminando os hábitos nocivos. Então todo esse conteúdo do vídeo de hoje e de outros vídeos desse assunto também é com base na minha experiência pessoal e com base em tudo que eu estudo, que eu aprendo, mas principalmente com base na minha experiência, com o que eu já vivi em busca de me tornar uma pessoa melhor. Mas então é isso, gente, o conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre hábitos, que é um assunto que eu amo. E se você gostou desse vídeo, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.